Bom dia, TVPT está no ar. Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem, no ano que foi escolhido pela ONU e pela OMS como o Ano Mundial da Enfermagem, e esse é o nosso tema aqui. Eu vou conversar com a Deise Amarillo, que é presidenta do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, com a Solange Caetano, que é presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, com o Paulo Paim, que é senador pelo Partido dos Trabalhadores no Rio Grande do Sul. A gente aguarda a presença da Francisca Valda, que é presidenta da Associação Brasileira de Enfermagem, mas ela está no evento, talvez ainda não sabemos se poderemos de fato contar com a presença dela. Bom, esse programa, como sempre, a gente vai começar aqui dando os últimos dados do Ministério da Saúde. No Brasil, 170.021 casos confirmados, 11.601 mortes. Lembrando sempre que esses números são subnotificados, estima-se aí que o real já ultrapasse 1 milhão de casos e o número de mortes a gente não tem como saber exatamente. Diante desse quadro que está vivendo, eu vou pedir para a Solange fazer uma abertura explicando para a gente a importância do Dia Mundial da Enfermagem, o que está sendo enfrentado nesse momento. Vou só pedir, por favor, que os outros participantes, se puderem deixar o microfone no mute, ajuda a melhorar a qualidade da transmissão. Solange, por favor. Bom dia, Pedro. Bom dia, senador Paim, que tem sido nosso parceiro lá no Senado Federal nas questões relativas à enfermagem. Bom dia, Deise, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal. Olha, Pedro, falar da enfermagem no dia 12 de maio é sempre um orgulho, né? É o dia em que a gente comemora o Dia Mundial dos Enfermeiros, que tem início a semana da enfermagem, enfim, que comemora a luta desses trabalhadores que estão na linha de frente, não só do combate ao Covid-19 nesse momento, mas que têm estado na linha de frente da saúde brasileira durante toda a vida, né? A enfermagem ela é a base de sustentação do sistema de saúde do Brasil, seja ele do sistema público ou seja ele do sistema privado. Se você não tiver enfermagem com qualidade, uma enfermagem capacitada, protegida, que tenha os seus direitos garantidos, com qualidade de vida, você não consegue ter qualidade na assistência que você vai prestar ao cidadão, cidadã da sociedade brasileira. Então, esse ano, a Organização Mundial da Saúde escolheu para comemorar como o Ano Internacional dos Enfermeiros, das Enfermeiras e Parteiras no Mundo. No Brasil, como nós somos divididos em 3 categorias, nós somos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, isso foi colocado como o Ano Internacional da Enfermagem. E isso tem um objetivo, né? A Organização Mundial da Saúde, na sua última assembleia, debateu que há necessidade de pelo menos mais 18 milhões de profissionais da saúde para poder atingir os objetivos da Agenda de 2030, ou seja, o objetivo do desenvolvimento sustentável na área da saúde só pode ser atingido para o mundo se nós tivermos mais 18 milhões de profissionais no mercado de trabalho, coisa que hoje nós não temos, né? Então, por isso, para incentivar, para instigar tanto o setor privado quanto o setor público dos governos no mundo, foi escolhido este ano para demonstrar que sem os profissionais, principalmente da enfermagem, porque é a maior categoria dentre os trabalhadores da saúde, você não consegue dar saúde para o povo no mundo como um todo, né? E, infelizmente, no ano da organização, no ano que foi escolhido para debater a importância de aumentar os números de profissionais de enfermagem, de propiciar sua valorização, o seu reconhecimento, nós estamos enfrentando aí uma pandemia que vem assolando não só o Brasil, mas outros países, né? Nós estamos aí agora no segundo do ranking mundial.
E estamos buscando sempre proteger os nossos profissionais, buscando equipamentos de proteção individual, em quantidade e qualidade necessárias, tentando garantir jornada de trabalho e condições de trabalho para esses profissionais que estão na linha de frente do combate ao Covid-19. Mas eu digo que tem sido uma luta árdua, não está fácil, porque você tem acompanhado a curva de adoecimento, ela está em ascensão. Os profissionais, eles são em número reduzidos, nós temos muitos que estão afastados, estão adoecidos, e estamos tentando, como entidades que protegem a enfermagem, buscar garantir uma maior segurança para esses profissionais. Muito obrigado, Solange. Deise, eu vou passar para você, pedindo que, além de fazer o comentário, claro, sobre o Dia Mundial da Enfermagem, que você, quer dizer, porque nesse ano tão importante, e enfrentando uma epidemia, você foi uma das enfermeiras que foi até ali fazer aquele protesto em Brasília por melhores condições de trabalho e acabou sendo atacada por bolsominions, vamos chamar aqui, usar o termo popular, né? Eu queria que você explicasse para a gente também um pouco como é que foi isso, porque no momento em que a gente aqui já frisou que a enfermagem é tão importante, acontece esse tipo de coisa. Pedro, obrigada aqui pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Um grande abraço aí para a Solange, que sempre me recebeu muito bem. Eu acho que ela foi uma das mentoras quando eu entrei nesse mundo sindical, nesse desafio. E o senador Paulo Paim, que sempre está realmente conosco, né? Sempre nos recebe, está sempre com a enfermagem do Brasil. Pedro, assim, foi muito triste que a gente vivenciou aqui. E em relação à questão da OMS, a Solange colocou aí tudo, né? Mas eu queria registrar, frisar um ponto que eu acho que é muito importante. Uma dos quatro pilares, né, que a OMS coloca como ano da enfermagem, ele fala sobre a necessidade de representação política da enfermagem. E isso é muito importante, porque hoje nós perecemos e nós estamos negligenciados historicamente por causa da representação política. A gente sabe que a casa das leis, a gente sabe que quem faz as leis são os parlamentares, né? E os gestores aplicam isso. Então, por um motivo histórico, e que é preciso uma mudança de concepção, inclusive, da própria categoria, a gente muitas vezes encara a enfermagem, a própria população, como uma arte, um dogma, uma vocação, e os próprios enfermeiros, a própria categoria, os técnicos auxiliares, eles não têm a consciência da dimensão da necessidade de representação política. Então, se hoje nós temos projetos históricos parados, né, que tramitaram, que estão esperando, por exemplo, para ser votado na Câmara, é porque realmente nos falta essa representação. E um outro ponto que a OMS coloca é que os enfermeiros, a enfermagem, precisam ocupar espaços de gestão e precisa ser fomentado que esses enfermeiros estejam em espaços de decisão. Então, nós precisamos nos apoderar disso, porque nós temos essa capacidade. Apesar de, sim, termos comprometimento, nós somos ciência, né? Nós somos uma ciência completamente estruturada. Então, a própria população tem um pouco a questão desvirtuada do que é o ser enfermeiro, do que é a enfermagem. Nós realmente, né, Solange, somos o pilar do SUS, né? E melhorar a qualidade desses trabalhadores e você realmente atender esses projetos não é atender apenas uma categoria, um direito de uma categoria, mas é atender a população, porque cuidar da enfermagem é cuidar realmente do Brasil. E assim, Pedro, em relação à questão lá da praça, a gente assim está no movimento sindical muito pouco tempo e a gente aceitou esse desafio até porque eu também tinha uma mentalidade errônea do que era ser política. Hoje eu entendo que política está em todos os lugares, a gente tem que fazer a boa política, né? E a gente esteve lá na praça e foi muito legal, porque assim, nós estamos agora, o nosso maior desafio como sindicato dos enfermeiros é voltar ao sindicalismo de base, é voltar realmente para a categoria. Porque se o sindicalismo se acha na situação que ele está hoje, é por uma questão realmente do próprio fisiologismo sindical se colocou assim. Então, a gente estava lá na praça e a categoria ela procurou a gente para fazer o movimento. Então, eu acho muito interessante isso, porque a gente está sendo visto como um sindicato próximo da categoria.
E lá eram os 3 objetivos. Era o objetivo da gente realmente repensar os nossos mortos, porque nós estamos aí como o país que mais morre em enfermagem no mundo, né? Mais de 100 profissionais já perderam a vida. A questão da valorização e a questão do isolamento social. Nós não tínhamos ali nenhum tipo de partidarismo, de ser contra ou a favor, entramos quietos, saímos calados. Mas, Pedro, desde o momento que nós chegamos, descemos do carro, nós somos agredidos e assediados, tanto moralmente, como aquela situação do empurra-empurra, né? Em nenhum momento nós resistimos, em nenhum momento nós estávamos ali defendendo A ou B, ou a favor de alguém, ou questão partidária, apesar de todo ato ser político. E, assim, para terminar, eu queria dizer que a gente, né, ficou muito chocado, porque enquanto o mundo inteiro valoriza os enfermeiros, os profissionais de saúde, aqui nós somos agredidos na Praça dos Três Poderes, sabe? E incentivados por frases, inclusive, do nosso presidente, porque acaba que incentiva algumas ações, né? E a gente não é a favor nem contra, mas a gente realmente, assim, coisas absurdas foram nos falado ali. Questão de nosso saláriozinho, que a gente era analfabeto funcional, que a gente fedia, que a gente era pobre, que a gente deveria voltar para Cuba, coisas assim absurdas. Eu nunca pensei em passar isso nesse momento que nós estamos vivendo, que já está tão difícil para a categoria. Tá certo, muito obrigado. Eu estou vendo aqui que a Francisca Valda está tentando conectar, mas ela está com um pouco de dificuldade ainda. Então, eu vou passar primeiro a palavra para o senador Paulo Paim. Senador, essa rodada de abertura ela é um pouco introdutória, e eu vou pedir para que o senhor fale para a gente, por favor, lembrando que hoje completa 4 anos do golpe 2016, e uma das coisas, eu acho que foram colocadas aqui pela Solange e pela Deise, é justamente o problema da falta de profissionais, da falta de estrutura, e eu gostaria que o senhor puder comentar para a gente um pouco quanto a saúde pública vem sofrendo desde o golpe, né? Eu acho que isso é um ponto fundamental que a gente vive. Bom dia, Pedro. Bom dia, Solange. Bom dia, Deise. Primeiro, meus cumprimentos pela bela iniciativa do dia de hoje, que é o Dia Internacional da Enfermagem. Mas me permita que eu faça um rápido comentário das 2 falas. As 2 foram brilhantes, mostrando essa realidade que passam os profissionais. E esse dado é assustador mesmo. Mais de 100 profissionais nessa área morreram, superando junto a Itália e a Espanha. Lá morreram em torno de 40. E aqui, como elas disseram, morreram, vai ser mais que 100. Infelizmente, é esse o quadro, né? Que foi muito bem colocado aí. Quero também afirmar que, claro que nos preocupa, quando eles fazem congelamento da emenda 95, o SUS foi o grande prejudicado. Quando eles falam tanto em Estado mínimo, Estado mínimo, Estado mínimo, se não fosse o SUS, que situação nós estaríamos agora? Temos que dizer, graças a Deus, que salvamos o SUS e eles não conseguiram privatizar o SUS. Eu diria, se eles tivessem passado a capitalização na Previdência, a partir exatamente do golpe que eles deram contra a presidenta Dilma. O que seria a situação do nosso povo que está desesperado, mas pelo menos ou estão se aposentando, pegando benefício e se agarrando no seguro-desemprego, que foi construção que fizemos no passado de forma coletiva. Mas quero também, me permita que eu diga, a Deise, acho fundamental a participação política. Se analisar friamente quantos temos no Congresso Nacional da área da enfermagem. A gente fala tanto que vocês são heróis. Eu tenho dito na tribuna do Senado, depois, dentro do possível, vou falar aqui, vocês não querem ser chamados de heróis. Vocês querem que atendam às demandas da categoria, do setor, daqueles que estão na linha de frente, que estão morrendo lá, morrendo. São heróis, sim. Pode dizer heróis, sim, mas aprove os projetos. Hoje é o Dia Internacional da Enfermagem. Eu tive cuidado de olhar. Hoje, o Congresso tinha obrigação de estar votando só os projetos da enfermagem. Votar em outros amanhã, depois da manhã. Eu não estou dizendo que o Congresso não está fazendo, nesse momento, a sua parte. Mas eu tenho aqui listado, eu posso ler depois. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 projetos. Todos que surgiram da lavra de vocês, a iniciativa de vocês, e nós aqui, claro, não só eu, nós colocamos. Por que não botaram 3 projetos hoje, uma forma de homenagear
esses heróis que estão salvando as vidas de toda a nossa gente. Botou um, mas tudo bem. Hoje está previsto votar um que determina a testagem dos profissionais de saúde. Mas eu queria que vai ser incluído a cobertura de seguro de vida a óbito decorrente. Mas eu queria por exemplo, que garantisse a CPI, garantisse um auxílio permanente, alojamento, transporte, alimentação, seguro a doença, que todo aquele que for contaminado na linha de frente, peleando, discutindo, brigando lá para salvar vidas, brigando para ter IPI, para ter equipamento, que fosse considerado um acidente no trabalho definitivamente para garantir o princípio da aposentadoria especial. Por que não aprovar um projeto que está pronto na pauta para ser apreciado, que garante a aposentadoria especial aos 25 anos aos enfermeiros, auxiliares e técnicos, que, consequentemente, vai garantir de forma definitiva para todos a insalubridade. Bom, teríamos tanta coisa para falar, mas só quero dizer isso. Vocês são mais do que heróis. Tudo bem, eu adoro chamar vocês de heróis, mas gostaria que, quando chamasse de heróis, que eu levasse os projetos de leis aprovados para vocês poderem dizer, bom, agora sim, agora estão olhando para nós com o carinho que nós merecemos. Olha, eu tenho o maior respeito e carinho por todos vocês, enfermeiros, enfermeiras, vocês são, de fato, os combatentes. Eu diria, se me permito aqui na introdução, tinha que um dia fazer uma estátua numa praça mais bela do Brasil para homenagear esses lutadores, guerreiros, que estão salvando milhões e milhões de vidas no Brasil e no mundo. Muito obrigado, senador. Francisca Valda, você me ouve? Opa, tá me ouvindo? Bom dia, estou ouvindo, sim, senhora. Bem-vinda à discussão. A gente está aqui na rodada inicial e a gente está falando sobre a importância do Dia Mundial da Enfermagem. A Solange e a Deise já comentaram sobre, o senador também. E eu queria ouvir um pouquinho sobre isso também pela senhora e a questão da importância da luta pelos equipamentos de proteção que estão muito em falta agora no meio dessa pandemia, né? Então, eu quero cumprimentar todas e todos, agradecer pelo espaço, um trabalho de relevância pública que a TV está fazendo, né, de pautar nesse dia cheio de tanta simbologia, de tanto significado e de tantas contradições, né? Porque a enfermagem ela é homenageada, ela é aplaudida, e é o centenário de Florence, né? 200 anos de Florence, do nascimento e de vida da profissão. E o Ano Internacional da Enfermeira e Parteira pela Organização das Nações Unidas. E, ao mesmo tempo, a gente mantém antigos e velhos desafios em relação às condições de trabalho e a desvalorização econômica do trabalho da enfermagem, né, que é uma profissão com 85% de mulheres, né, no conjunto dos trabalhadores. E, nesse momento, ao lado dessa falta de condições de trabalho, por conta de uma desvalorização salarial e de proteção, segurança, insalubridade, salário digno, jornadas humanas. Então, ao lado disso tudo, nós nos deparamos com o novo coronavírus, que chega para testar a nossa capacidade de luta e de trazer para o debate, para a agenda do Congresso Nacional, do Judiciário, do Executivo, né, a importância de se investir nesta categoria, porque ela tem tido um papel em épocas de guerras, nos grandes desastres, como foi Brumadinho, muita gente se feriu, muita gente adoeceu, muita gente teve que ser socorrida para salvar vidas, e lá estava a enfermagem. E ali também nas epidemias e nas pandemias. Não terá só essa. O pós-pandemia do corona também será longo, terá muito rescaldo, e nós precisamos estar com a enfermagem em pé, trabalhando, com condições dignas, com situação social
com suas famílias também protegidas. Então, nesse momento, a nossa luta das entidades de enfermagem, de vários deputados, senadores, como o senador Paulo Paim, que eu cumprimento pelo mandato, né, comprometido com as causas dos trabalhadores, mas há na sociedade em geral uma situação de conformismo, de apatia, né? Está se desmontando a CLT e não há reação. Está se destruindo o serviço público e não tem reação. 1 minuto. Então, nessa situação, a gente precisa aproveitar esse momento, que é do Dia Internacional dos Profissionais de Enfermagem, para colocar na roda. Os profissionais de enfermagem precisam entrar na agenda do Brasil, na agenda, no orçamento, em 2021, tá certo? Para que a população possa contar cada vez mais e melhor com os profissionais de enfermagem. Muito obrigado. Vamos para essa segunda rodada. Eu acho que é importante a gente falar muito sobre a questão das condições de trabalho, mas das jornadas de trabalho, porque a gente sabe que muitos profissionais da saúde, muitos enfermeiros fazem jornada dupla ou tripla. A gente sabe também que, por exemplo, 85% dos profissionais da enfermagem são mulheres, e por isso tem jornada triplicada. E, além disso, eu estava conversando antes com a Solange, existe algumas legislações que foram aprovadas que tornam as condições de trabalho ainda mais precárias. Então, eu queria que a gente tratasse desse tema aqui, até porque é do interesse do senador Paulo Paim. Ele já disse que quer ouvir vocês e o que vocês têm a dizer sobre as condições de trabalho. Então, por favor, Solange. Então, Pedro, eu queria só pegar um ganchinho numa fala tanto do senador quanto da Valda e dizer que, assim, nós já ultrapassamos em número de mortes a Espanha e a Itália, e temos hoje mais de 11 mil profissionais afastados, aguardando o resultado de testes, né? 2 mil já confirmados e 7 mil aguardando o resultado dos testes que foram realizados, em quarentena, em isolamento. Não é um número pequeno, é um número grande, é um número assustador. Isso demonstra que os profissionais estão trabalhando sem condições de trabalho. Então, com equipamentos de proteção, ou a qualidade é muito ruim do equipamento de proteção, ou então não estão recebendo o tipo de equipamento de proteção que deveriam receber para resguardar a sua saúde. Nós temos que levar em consideração, e eu falava isso semana passada com a deputada Jandira Fegali, que está na comissão da Câmara, que está debatendo a questão do Covid, da necessidade do Congresso Nacional, de fato, fiscalizar para onde está indo os equipamentos de proteção que diz que o governo federal está comprando, porque na ponta, para o profissional, não está chegando. Então, alguma coisa nesse meio de caminho está acontecendo. Então, precisamos efetivamente ampliar essa fiscalização com relação aos equipamentos de proteção para que chegue, de fato, aos profissionais. Nós temos o problema da testagem. O senador falava que hoje está na pauta a questão da testagem dos profissionais. É importantíssimo isso para nós. Hoje, os profissionais de enfermagem não estão sendo testados. Quando começa a ter sintoma, é que aí faz teste. Se não tiver sintoma, mesmo que tenha contato com alguém contaminado, certo? Que possa estar contaminado sem sintoma, não tem teste nenhum. Então, nós precisamos fazer uma testagem em massa dos profissionais para poder prevenir o adoecimento e as mortes na enfermagem. Nós precisamos parar essas mortes. Esses trabalhadores, eles têm importância no sistema, eles têm importância na vida do Brasil, e é preciso que o Congresso diga isso, aprovando a questão da testagem, aprovando o projeto de lei que fala dos 40% de insalubridade para os trabalhadores, enfim, aprovando o projeto que nós estamos lá há 20 anos aguardando a aprovação na Câmara dos Deputados, que é a regulamentação da jornada de trabalho em 30 horas semanais, né? Esse ano fazem 20 anos, 2 décadas aguardando que um projeto de lei
que fala de jornada de trabalho seja regulamentada quando outras categorias na saúde têm sua jornada regulamentada em 30 horas. Quando bancários que mexem com dinheiro têm jornada regulamentada em 30 horas. E nesse último período, além de não aprovar os projetos da enfermagem, né, no Congresso Nacional, nós ainda vimos o desmonte de alguns direitos nossos através das medidas provisórias. Nós temos a medida provisória 927. A medida provisória 927, ela proporcionou aos empregadores da saúde que pudessem ampliar o período de plantão dos profissionais. Então, antes a enfermagem tinha limitado plantões de até 12 horas. Com a medida provisória, no seu artigo 26, ela permite que os trabalhadores possam fazer jornadas de até 24 horas, com 12 horas de descanso. Isso é desumano. Nós sabemos que após 6 horas de trabalho, os profissionais têm o seu nível de atenção reduzido, né? Então, veja, se com 6 horas o nível de atenção é reduzido, porque o desgaste é muito grande, como fica com 24 horas? E nós temos também a medida provisória 936, que muito provavelmente vai ser debatida na Câmara dos Deputados essa semana, ou no máximo a semana que vem, que fala da redução da jornada de trabalho com redução salarial e da suspensão do contrato de trabalho na época de Covid. O que tem acontecido nas grandes cidades? São Paulo é um exemplo disso. Hospitais como o Sírio-Libanês, Einstein, HCOR, grandes hospitais que estão recebendo pacientes de Covid, que têm UTIs lotadas, estão fazendo acordos individuais com os trabalhadores de redução de salário com redução de jornada, para precarizar ainda mais o que já é precário. Então, nós precisamos ter o enfrentamento, nós precisamos debater a questão da emenda constitucional 95, enfim, tem várias coisas que são necessárias que os trabalhadores e as entidades e o Congresso façam para tentar preservar essa enfermagem que está aí, colocando em risco a sua vida para poder salvar vidas. Obrigado, Solange. Deise, eu queria o seu comentário, por favor, sobre a jornada, a legislação. Oi, Pedro. Então, a Solange colocou muito bem, a gente, principalmente em relação à jornada de trabalho, é histórico a negligência que nós estamos passando há 20 anos. Essa questão que o senador coloca, eu fiquei até assim, um pouco emocionada com a fala dele, porque uma das coisas que a gente queria passar, inclusive naquele 1º de maio, é que nós não somos heróis, né? Nós temos muito medo, nós temos angústia, temos ansiedade, somos mulheres, e vamos, assim, ser sinceros, nós vivemos um país que ainda vive uma dicotomia de gênero, que a questão do ser homem e ser mulher ainda está no dia a dia, e a enfermagem sofre diretamente com isso. Nós somos, sim, ainda estamos no meio de um país, do tamanho do Brasil, no século XXI, vivendo isso. E, assim, num momento onde realmente nós precisaríamos sentirmos amparados e representados, a gente percebe que, ao contrário, vem mais medidas, às vezes, para poder nos desamparar. Então, nós não nos sentimos como um país cuida dos seus heróis, né? Então, é dessa maneira que a gente cuida dos nossos heróis. Então, assim, uma coisa assim, que me revolta muito, acho que a gente está muito à vontade aqui para falar, é a questão dessa política, que é uma política assim, desigual, uma política que ela é penosa, porque se a gente for olhar para os nossos representantes, o próprio país não se sente representado. Então, a gente sabe que existem os grandes lobbies, a gente sabe que, por exemplo, na hora da gente fazer uma negociação, a própria questão da reforma trabalhista, ela foi um golpe muito grande para a gente, né? Então, a partir do momento que eu sou o sindicato dos trabalhadores, eu vou negociar com o sindicato dos patrões, mas existe uma reforma que fala que o negociado vale mais que o legislado, então eu rasgo, né, a CLT e não tenho como ajudar esse trabalhador, porque num país onde a gente tem uma mãe de família que ainda precisa, porque não tem 30 horas regulamentadas, trabalhar em 2, 3 empregos para sustentar os seus filhos, e ela fala assim, Deise, eu tenho que me submeter a ganhar R$2.000 como enfermeira, a ganhar R$1.000 como técnico de enfermagem, tendo uma responsabilidade gigantesca. Por quê? Porque o que vale é o negociado. Então, a gente fica muito atado, a gente não tem o que fazer. Então, assim, essa mãe de família, ela vai se submeter a esse trabalho porque existe uma reserva de mercado gigantesca, e se o patrão, inclusive, fala isso, porque a gente vê no dia a dia, nas visitas da gente, o patrão fala, se você não quer, tem quem quer.
Então, assim, num momento histórico, onde nós temos, assim, demandas que são negligências, né, gente? Então, assim, a questão da jornada de 30 horas, o piso não ser regulamentado, a gente fala que tem locais no país com enfermeiro que estudou, se formou, fez uma graduação, o técnico tem uma responsabilidade enorme, eles ganham R$1.000, R$2.000. Isso não é uma dignidade, isso não é um salário digno, né? E como a Solange colocou, a gente só está recebendo, só estamos recebendo golpe, né? Então, hoje o nosso país está dividido entre trabalhador e patrão. Nós somos trabalhadores. Então, assim, quem vai falar por nós? A gente tem o senador Paim, tem algumas pessoas que tentam, mas será que sozinhos eles podem fazer alguma coisa? Então, sabe, nós precisamos realmente, assim, essa questão da testagem, a gente tem brigado muito aqui no Distrito Federal, os fluxos de atendimento para os servidores que estão doentes, a gente não tem isso estabelecido, a gente não sabe realmente o quanto que estão doentes, porque a gente só testa os sintomáticos. Essa questão da jornada, que esse projeto 927 é muito preocupante. Então, como é que a gente vai... A gente ainda está, né, Solange, vivendo uma situação de estresse máximo, é uma doença nova para todo mundo. Então, se 6 horas já é complicado, 12 horas já é complicado, você imagina 24 horas vivendo no estresse que nós estamos vivendo, né? A questão da jornada de trabalho, já fui notificada pela Sociedade Brasileira de Hospitais aqui do DF, que vão mandar a gente embora, estão realmente retratando carga horária, e a gente não pode fazer nada, porque a gente não tem lei que nos ampare. E, para terminar, a gente não pode, inclusive, proteger o cidadão de um dimensionamento de enfermagem, porque a gente tem as leis do Corém, que são leis, são regulamentações, não são leis, elas são infralegais. Então, assim, a gente não consegue nem proteger a população. Hoje nós temos um déficit de quase 1.700 enfermeiras na rede pública e também na rede privada, aqui no DF. Isso é no Brasil inteiro. Então, assim, isso reflete diretamente quem está sendo assistido por esse profissional que está doente, estafado, adoentado e ainda super com dimensionamento estrangulado. É isso, Pedro. Muito obrigada. Deise, eu passo a palavra para a Francisca Valda para que comente também a questão da legislação e da jornada dupla, tripla, dos baixos salários. Então, nós temos uma categoria com 85% de mulheres, e nessas mortes, né, de 98, né, segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem, tinha 2 mais mortes sendo investigadas, e tudo indica que vai completar as 100 mortes. Nessas mortes, nós temos 67% de mulheres, né? Chefes de família, pessoas que têm aquela tripla jornada de trabalho, quando tem 3 vínculos, para compor um salário, para dar para manter suas demandas familiares, ainda tem a outra jornada de trabalho quando chega em casa. Então, essa situação, ela requer do poder público, dos legisladores, uma atenção especial, porque os profissionais de enfermagem, ao lado disso tudo que já foi colocado pelas minhas companheiras, nós temos um trabalho relevante para a sociedade, essencial, né? E temos que nos desdobrar em 2, 3 ou 4 pessoas, né? Então, isso é muito desgastante. Nesse sentido, né, a gente tem visto que uma parte dos nossos colegas está com problemas de saúde mental, de transtornos, pela pressão, pelo estresse, pela sobrecarga, pelo medo, né, da doença e tudo isso. Então, a gente está precisando dessa atenção. Muitas demandas, né, de ordem do legislativo, né, para que a gente possa ter essa garantia. A insalubridade, que já deve ter sido colocada, eu cheguei um pouco atrasada, é importante que não seja temporária, né, porque tem um projeto de lei para ser agora, nesse período da Covid, mas nós precisamos de ter proteção e segurança nesses tempos de derrubadas. Eu gostaria de agregar isso na discussão. Obrigada. Imagina, obrigado, senhora. Senador Paulo Paim, por favor, como é que o senhor vê
dentro do legislativo, as possibilidades de aumentar a proteção para os trabalhadores da enfermagem, o que é preciso de luta para impedir que elas se precarizem mais? Pedro, por exemplo, negociado sobre o legislado. Eu viajo no tempo e lá atrás, os governos anteriores, Lula e Dilma, eu consegui evitar, mas tive que rasgar a Constituição por via aérea, dirigir a ela aquele que queria arrancar o coração, a alma da CLT e da Constituição, para que tu ter CLT, consolidação das leis do trabalho, e ter a própria Constituição, se não vale mais a lei. Como disse muito bem aí as nossas convidadas, o que vale é o negociado. E na negociação direta, eu fui sindicalista, fui secretário-geral da CUT, enfim, nacional, e quem tem a força é quem tem a caneta elas disseram aí, demite e admite qual que quiser, diz, olha, não quer, vai embora. Por isso que foi, eu sempre fui contra essa história, lutei, briguei, mas infelizmente agora, depois do golpe contra a Dilma, eles aprovaram sim, o vale o negociado e não vale o legislado. É uma aberração. Digo, então vamos criar o estado de anarquia. Se vale para o trabalhador, tem que valer para tudo. Não tem código nenhum que prevaleça, vale que as partes negociarem. Daí é o mundo cão, né? Mas chegamos nesse ponto. A emenda 95, só para lembrar que foi também citado aí, eu fui relator na Direitos Humanos. E, naturalmente, dei o parecer pela revogação. Foi uma emenda popular que chega na comissão que eu presido, eu avoquei e encaminhei para a CCJ pedindo a revogação. Só como exemplo, do SUS ela tirou 25 bilhões retirou do SUS, só a emenda 95. Pelo outro lado, a gente lembrando aqui também os dados da CLT como exemplo da situação que nós estamos vivendo. Olha, naquela reforma da CLT, o que eles aprovaram? Aprovaram, inclusive, que a mãe gestante que esteja trabalhando, ela deve continuar trabalhando em área insalubre, periculosa e penosa. Brigamos, peleamos no Congresso. Acabou passando. Felizmente, o Supremo acabou derrubando e hoje a mãe gestante está na sua atividade, mas ela vai ter que ficar no Motrag e vai ficar em casa remunerada, mas não vai poder trabalhar nessa área. A luta pela redução de jornada, claro que é uma luta que todos nós temos que manter de forma permanente. Redução de jornada sem redução de salário, que tem alguns que querem vincular redução de jornada com redução de salário. Eu tenho a satisfação, por convite de vocês, de ser o relator do PLS 349, de 2016 ainda, que concede aposentadoria especial aos enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem em função da exposição de risco físico e biológico incorrente da profissão, que, consequentemente, vai garantir o adicional e a especial. Por isso que nós temos um momento muito, muito difícil, mas eu poderia listar aqui alguns outros projetos importantíssimos, como dos EPIs. É uma vergonha não ter EPIs para os profissionais. É que nem mandar um soldado para a guerra e ele tem que ir para a guerra somente com a cara dele e o corpo e dizer para o inimigo atirem. O inimigo invisível aí é o nosso, infelizmente, o que está no Brasil, o vírus, né? Esse é o inimigo invisível, que ataca vocês todo momento. Vocês só pedem. Não é só da máscara, eu vejo máscara. Não é só máscara, é roupa, é proteger os olhos, nas mais variadas áreas que vocês atuam, uma proteção para o conjunto do corpo, até os pés. Tem que ter todos esses equipamentos. Eu vejo muita gente falar máscara. Máscara é importante, claro que é, mas só não resolve. E ainda faltando esses aparelhos para respiração, eu me ponho no lugar de vocês, quando vocês têm que decidir entre botar o aparelho para respiração em um ou no outro, porque não tem para todos. Olha o sofrimento de uma mãe, de uma jovem ou de uma pessoa com mais idade como eu, num momento como esse. Parte o coração, confesso, é de chorar. E vocês passam por tudo isso. Por isso que eu queria muito que o Congresso, nesse momento, olhasse para a nossa saúde no conjunto, dando condições para os profissionais trabalhar, mas também
condições humanas no campo da jornada de trabalho, das áreas insalubres e de um salário decente. Estamos juntos aí, eu concordo plenamente. Eu fiz discurso no plenário diversas vezes, não vim só me chamarem de herói. Chamar de heróis eu chamo aqui e vou para casa, vou dormir tranquilo, não. Nós podemos chamar se quisermos, desde que deem condições de vocês trabalhar e com um salário valorizado como vocês merecem. É a jornada também. Obrigado, senador. A gente ainda vai falar na outra rodada sobre a importância de defender a saúde pública no Brasil, que é um tema que está muito importante. Mas antes, eu queria que a gente comentasse aqui, a gente falou sobre os óbitos e afastamentos de profissionais da saúde, de toda a dificuldade da luta para tentar vencer essa guerra da epidemia, e a gente vê, ao mesmo tempo, o presidente da República cometendo uma série de atos que vão contrários às orientações da Organização Mundial da Saúde. Ontem, a gente viu que o ministro da Saúde foi surpreendido pela imprensa quando recebeu a informação de que o presidente havia baixado um decreto para tornar salões de beleza, barbearias e academias de ginástica como serviços essenciais, que é uma tentativa aí de afrouxar o isolamento social. Então, eu queria ouvir de vocês, porque, veja, para quem está nessa luta, na linha de frente, ter um presidente da República que toma atitudes dessa maneira, isso deve ser, assim, penoso, acho que ter motivo de muita raiva. Começando por você, por favor, Solange. Então, Pedro, eu até outro dia acabei dando uma entrevista relacionada a essa questão das falas do presidente, né? Começando pela questão de, primeiro, que a pandemia é só uma gripezinha, né? Não, se é só uma gripezinha, por que nós estamos tendo tantas mortes? Por que nós estamos perdendo tantos profissionais de enfermagem, tantos médicos, tantos profissionais da limpeza adoecidos, sendo contaminados enquanto estão cuidando de outros, né? Então, se é só uma gripezinha, vamos deixar para lá e não vamos fazer mais nada. E a gente faz o quê com tudo isso, com todas essas mortes? Depois veio a triste frase de que morreram, mas, enfim, mortes, né, haveriam mesmo. Vão haver mortes mesmo, como se a vida da sociedade brasileira não significasse, do povo brasileiro não significasse absolutamente nada. Depois veio a fala abominável, né? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Nós não queremos milagre. Quem foi que disse para esse senhor que não é meu presidente? Pode ser o presidente da República. Meu presidente ele não é. Quem foi que disse para esse senhor que nós queremos milagre? Nós queremos alguém que governe o Brasil, que determine políticas públicas em todos os campos, que não pense que o lucro está acima de tudo, que a economia vem em primeiro lugar, antes da vida da população brasileira e antes da vida dos trabalhadores que estão na linha de frente, que estão dando o máximo que podem, submetidos às péssimas condições de trabalho, submetidos a risco, com medo de morrer, medo de levar contaminação para a sua família, para os seus filhos, para os seus pais, gente que não volta para casa porque não quer correr o risco de levar contaminação para os seus familiares. É isso que nós queremos, um governo que faça políticas de saúde, um ministro da saúde que funcione, que tome as rédeas do Ministério da Saúde, que tome as rédeas da organização da pandemia, que de fato faça um combate efetivo contra esta pandemia que está aí, que determine estratégias para que os profissionais sejam protegidos, que determine estratégias para que os respiradores que são tão necessários, não só nas cidades aonde nós temos foco, como é o epicentro São Paulo, mas em todas as cidades brasileiras. É preciso que o governo governe, mas governe para o Brasil, não governe para empresários.
Muito obrigado, Solange. Deise, por favor. Olha, Pedro, eu me senti muito contemplada na fala da minha colega guerreira, e eu vou ser bem sincera, eu me sinto muito ofendida, assim, eu acho que a palavra, eu não consigo expressar se é uma revolta, eu me sinto não só como brasileira, né, mas como enfermeira, como representante de uma categoria, eu me sinto afrontada, eu me sinto negligenciada, eu me sinto desvalorizada, eu me sinto revoltada. É uma mistura, né, de sentimentos, porque são coisas que a gente ouve que tem hora que parece assim, que você está, é surreal, você não acredita naquilo que você está escutando. E como a Solange colocou, a gente não quer que ele seja nem um Messias, nem quer que ele seja um coveiro, né, porque ele falou que ele não é coveiro, mas a gente quer um representante de um país do tamanho do Brasil e como o Brasil merece ser cuidado. E como nós merecemos ser cuidados, né? Então, assim, eu acho que essas falas, elas têm que ser realmente colocadas e cobradas e responsabilizadas, porque, infelizmente, a grande mídia, muitas vezes, não passa, né, os bastidores de tudo, mas o Brasil precisa entender, né, o que está por trás realmente do governo do nosso país, assim, o que é realmente a política, porque eu acho que nós só vamos conseguir mudar isso quando a população brasileira realmente entender e se apoderar e saber da responsabilidade do que é, né, colocar uma pessoa para nos representar. Eu me senti muito contemplada na fala da Solange e eu vou ficar mais com esse sentimento mesmo de revolta. Eu, como representante de uma categoria que sofre tanto, eu me sinto muito afrontada quando uma pessoa fala um tipo de coisa, como a gente vê, né, um governante falando, e a gente tem que botar esses trabalhadores trabalhar, voltar para casa e termos medo, né? Porque somos mulheres, somos mães. E a gente tem vivido uma situação que eu nunca pensei nos meus piores pesadelos, e num momento tão difícil, né? E parece que com uma confusão política entre eles mesmos. E assim, para terminar, Pedro, eu acho que o que a gente viveu lá no 1º de maio, naquela praça, que é uma praça icônica, a Praça dos Três Poderes, onde ali todo, né, o governo do país está ali, o Supremo, a Câmara, né, o Senado, ali, o Planalto, a gente sofreu uma violência dessa, só mostra de tamanho da dicotomia política, do caos político que nós estamos vivendo no nosso país. Aquilo lá foi a manifestação de uma intolerância, de um absurdo que nós temos passado como povo brasileiro, Pedro. Obrigado, Deise. Eu vou aproveitar aqui como jornalista, já que você falou da grande mídia, eu vou dizer para você que a gente, cada dia que passa, percebe que a grande mídia nunca trata daquilo que é relativo ao direito do trabalhador, aquilo que é relativo ao direito do cidadão, só aquilo que é de interesse do capital, aquilo que é de interesse dos empresários, do lucro. Enfim, eu vou passar a palavra agora para a Francisca Valda. Valda, não sei se você estava acompanhando aqui, a gente estava justamente falando sobre o quanto o discurso do governo Bolsonaro errático é absurdo e o quanto, enfim, isso gera indignação. Então, eu peço desculpa que eu estava atendendo a outro canal aqui, dando outra entrevista aqui no outro celular. Mas aí eu voltei rapidamente, eu já tinha ido para a sessão da Câmara também, entrei um pouquinho atrasada aqui, peço muita desculpa. Mas, enfim, eu estou muito apreensiva com essa situação, não é? Assim, de uma descoordenação na situação do Plano Nacional de Emergência brasileiro, não é? Porque é um conflito permanente, né? O governo federal desqualificando os governos estaduais e os municipais e definindo, por exemplo, agora, um decreto presidencial flexibilizando o distanciamento social e reeditando o conceito de trabalho essencial. Todo dia entra uma categoria que é trabalho essencial. Então, isso significa que, sem a garantia de leito para o pico da epidemia, é uma irresponsabilidade sanitária, sujeita a crime de responsabilidade e de improbidade administrativa. Porque se você flexibiliza, você está dizendo que tem leito suficiente para atender todo mundo. Mas
o governo federal sabe que isso não é verdade, porque nós temos aí um SUS sucateado que tem resistido bravamente junto com seus trabalhadores. A lei de responsabilidade fiscal que não permite contratar, mesmo tendo recurso. Por quê? Porque tem que ficar uma equipe mínima, sabe? Altamente sobrecarregada. Então, nesse sentido, eu queria aqui demonstrar de público o meu repúdio ao presidente da República, a minha indignação como cidadã brasileira, sabe? Por esse tratamento dele em relação a flexibilizar as agressões contra os enfermeiros, lá naquele protesto silencioso, sabe que ali não viu nada demais, sabe que estão fazendo um estardalhaço, autorizando a agressividade, a afronta, a covardia, sabe? Então, eu estou assim, impressionada com a capacidade de criar conflito todo dia do presidente do Brasil. Então, nesse sentido, eu queria agradecer e a gente tem que desabafar, sabe? Porque senão a gente não aguenta. Obrigada. Imagina, que isso, o espaço está aqui para isso. Eu passo para o senador Paulo Paim, já fazendo aqui uma atualização de que, embora tenha tido esse decreto do Jair Bolsonaro, criando novos serviços essenciais, 11 estados já declararam que não vão seguir o decreto presidencial. Por favor, senador. Solange, Deise, Valda e Pedro. Eu diria que, infelizmente, o governo... Eu não cito nunca o nome dele, para vocês notarem que eu não usei e nunca uso. Nunca usei. E o presidente está na contramão da história, está na contramão do planeta. Eu vejo outros países, pode ter lá suas divergências, mas, nesse momento, o estado de guerra... Bom, estado de guerra une a tua tropa, o nosso povo, a nossa gente, e enfrenta o inimigo. Quem é o inimigo? É o vírus. Aqui no Brasil, não. Nós não temos um comando. Que eu venho da área sindical, é o ABC, eu diria, o A-E-I-O-U. Como é que faz? Há um movimento que tu quer vencer, tu faz comandos, seja por local de trabalho, seja por município, estadual, e lembrando que eu fiz parte da central, uma central. O que nós tínhamos que ter? O presidente devia ter organizado, e a sociedade está pronta para isso, comitês municipais, regionais e estaduais, e o comando aqui em Brasília, que seria o Executivo, o Legislativo, o Supremo e setores da sociedade organizada, inclusive da área da saúde. Bom, como é que está a situação? Reúne esse comitê, vê o que pode avançar e aí avança. Eu posso questionar, e não vou citar nome aqui, presidente de outros países, mas não vejo, que tenho minhas críticas, mas não vejo nenhuma situação semelhante à nossa. Nós temos aqui, em pleno vírus atacando a nossa gente, discutindo a democracia, discutindo impeachment, queremos ou não, está na hora do dia, que ele cria, a situação provoca todo dia, discutindo se vamos ou não vamos ter IPIs, que não sei o que, a China não mandou porque ele brigou com a China, enfim. Essa é a situação de caos que se encontra a nossa gente. E todos vocês sabem mais do que eu que nós não estamos no chamado pico ainda. A tendência é piorar as coisas no Brasil. Então, nesse momento, a gente tem quase que pedir, por amor de Deus, se não ajuda, não atrapalha. Não fica pedindo para as pessoas, tem que todo mundo trabalhar, por amor de Deus. Eu digo dessa forma, com as pessoas que já perderam vidas na família, que quer perder um filho, perder a mãe, perder o avô, perder um pai. Isso é que é dolorido. E é incrível que ele não tenha essa consciência de olhar para frente e aceitar o comando. Esse comando não é só agora, porque o Toffoli falou agora, mas no Congresso se fala isso todo dia, e os partidos da sociedade organizada falam isso há meses, e não adiantou. Estamos nesse momento, então, o ministro da Saúde diz, fiquem em casa, claro, dentro do limite do possível, façam tudo para ficar em casa, eu também digo, mas digo que o Estado tem que fazer a sua parte, por isso auxílio de emergência, por isso tem que aumentar o seguro-desemprego até o fim do ano, por isso tem que pensar seriamente de como é que você facilita para diminuir as filas, que são perigosas para a vida, ou seja, pode levar à morte. Por isso,
o dinheiro que a gente aprova aqui não chega, as micro, pequenas e médias, digo, o dinheiro não chega na ponta, a própria auxílio de emergência, o projeto número 1 que foi feito, uma parte chegou, outra não chegou, mas tem um outro que amplia para mais 15 milhões de pessoas, essa semana vence, ele ainda não sancionou. Ele está na contramão, pior que está na contramão da vida. Consequentemente, me parece que a morte é que vai ganhar essa batalha, se depender do lado de lá. Muito obrigado, senador. Vamos partir aqui para a nossa última rodada. E eu sei que o tempo é curto, mas eu vejo que a gente tem dois setores que foram muito atacados nos últimos anos, sofreram campanhas de difamação muito fortes, tanto o movimento sindical quanto os serviços públicos, né? Principalmente aí a gente tem o SUS que sobrevive, mas que foi muito atacado por essa narrativa do Estado mínimo. Eu gostaria de, se possível, claro, que vocês comentassem sobre quanto os sindicatos estão conseguindo estar próximos da categoria nesse momento, estão conseguindo ter laços com a categoria, se isso foi abalado por esse processo também que vem desde o golpe, e a importância de se defender a saúde pública e para que as pessoas possam compreender que é um instrumento que salva vidas, que garante a qualidade de vida, que é o direito à saúde. Solange, por favor. Então, Pedro, essa questão, primeiro, que eu acho que os sindicatos, desde a reforma trabalhista, óbvio, vem sendo atacado diariamente, né? Quanto mais você conseguir deixar os sindicatos fora de qualquer negociação, seja ela coletiva ou como fiscal de negociações individuais, melhor, porque você não tem que garantir direito. Você pode explorar o quanto for a classe trabalhadora, que você não vai ter ninguém que faça uma oposição firme. E, óbvio, pegaram no calcanhar de Aquiles, né? Vamos tirar a arrecadação, porque sem a arrecadação você não consegue fazer absolutamente nada. Então, os sindicatos estão tendo que se reinventar. Nesse momento de pandemia, eu acho que tudo que é ruim sempre traz alguma coisa boa, né? Tudo não é ruim por inteiro. Então, eu acho que tem duas coisas que nós conseguimos tirar dessa pandemia como lição e que está trazendo bons frutos. Primeiro, que os sindicatos se reinventaram, né? Hoje eles estão trabalhando home office, estão mais próximos dos trabalhadores, estão conseguindo ingressar com ações, tanto na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum, para tentar garantir direitos dos profissionais. Para você ter uma ideia, nós aqui em São Paulo, nós conseguimos uma liminar no Tribunal Regional do Trabalho contra os sindicatos patronais para garantir equipamentos de proteção individual, para garantir afastamento de gestantes lactantes e aqueles que têm mais de 60 anos com comorbidades. Conseguimos liminar contra o Estado de São Paulo, enfim, fizemos várias ações na Justiça que fez com que a gente conseguisse garantir uma maior preservação desses trabalhadores. E estamos todo dia no Ministério Público do Trabalho denunciando condição de trabalho, estamos fazendo denúncia em jornal, em televisão, em rádio, e isso tem trazido a categoria para mais próximo do sindicato. Hoje, todos os dias, nós temos uma linha direta para o WhatsApp com os trabalhadores ou pelo chat, e cada vez eles vão entrando, falando, fazendo as suas denúncias, e imediatamente a gente já vai tentando resolver. Então, foi bom, porque o movimento sindical aprendeu a se reinventar. Foi bom porque os trabalhadores estão entendendo, começando a entender, que se não tiver um sindicato forte para defendê-los, eles ficam órfãos, porque ninguém mais faz essa defesa para eles, né? Em prol dos trabalhadores. Então, isso é extremamente importante. Foi bom na enfermagem, porque os trabalhadores da enfermagem, eles sempre fazem muita confusão, que conselho é quem defende o trabalhador. Não, conselho fiscaliza a profissão, quem defende o trabalhador é sindicato. Eles estão aprendendo isso. A outra lição que eu diria que foi extremamente importante, e essa para o povo brasileiro, é que as pessoas estão vendo
quanto é importante o Sistema Único de Saúde. Então, muitas pessoas que antes desvalorizavam o SUS, hoje elogiam, conseguem visualizar o quanto que esse sistema, se não existisse, né, o quanto esse sistema tem salvado vidas, e se ele não existisse, como que seria a saúde dessa população. Então, acho que essa questão de resgatar a importância do Sistema Único de Saúde é um ganho dentro da pandemia. Agora, é óbvio, nós precisamos discutir a revogação da emenda constitucional 95, para ter mais orçamento para a saúde, não só para ter mais trabalhadores, para a enfermagem ter salários mais decentes, ter jornada mais decente, mas para ter equipamentos, para ter um sistema único que funcione de fato, e tomando bastante cuidado, porque, infelizmente, com toda essa pandemia, você está vendo aí, ainda tem gente que consegue fazer desvio, que consegue trocar equipamento, que consegue superfaturar, enfim, né? Tomando bastante cuidado em relação a isso. E só para eu concluir, eu queria dizer que, na questão do presidente da República, nós precisamos debater Congresso Nacional, né? Porque nós vemos, o povo está, de fato, muitos de mãos atadas, outros parece que estão, como diz a Deise, sem pensar direito, mas o Congresso Nacional tem essa tarefa de tentar tomar uma atitude de forma que centralize ou que se faça, junto com o Supremo, que a Constituição Federal seja, de fato, cumprida e respeitada, coisa que hoje não vem sendo nem pelo presidente. Muito obrigado, Solange. Deise. Bem, eu acho que essa pandemia trouxe algumas coisas para a gente, Pedro. Bem, uma das coisas que eu acho que também concordo com a Solange, que a gente é desafiado e a gente precisa se reinventar, é que mostrou os problemas do SUS, e eu digo problemas do SUS, o principal problema do SUS é o subfinanciamento. Então, a culpa não é do SUS, a culpa é do investimento que é dado, o tratamento que é dado com ele. Mas, ao mesmo tempo, mostrou a grandeza do SUS. Se não fosse o SUS, como o senador colocou, como nós estaríamos, né? E a outra coisa, que eu entro já na questão também sindical, é a questão da sociedade ainda ter no profissional médico e ter no hospital o centro de todas as coisas. Então, nosso país ainda é muito medicalocêntrico e hospitalocêntrico. Eu acho que a pandemia, inclusive, eu estava vendo um texto do Drauzio Varela, que é um médico, um texto que, assim, eu achei um texto muito coerente e muito impactante, porque ele trazia que a pandemia, ela estava mostrando aí o valor de todos os outros profissionais que não são médicos, inclusive trazia uma questão muito minimalista da questão da atuação médica. Então, eu acho isso muito importante. Inclusive, eu queria mandar um forte abraço para todos os profissionais, não só os enfermeiros, que realmente sentem isso, né? Que ainda é muito voltado para a questão do médico centrado. E eu acho que, como a Solange colocou, a gente já vem sofrendo a questão do sindicato há muitos anos. Eu entrei no sindicato há pouco tempo, estou na minha segundo mandato, no primeiro ano, então eu vou para 4 anos só de sindicalista. Não, assim, sou enfermeira, estou aqui de passagem, mas eu não me sentia representada pelo meu sindicato. Então, eu precisava fazer alguma coisa, eu precisava ou aceitar ou mudar, né? E eu acho que o grande desafio, inclusive quando eu entrei, foi colocado que eu estava vivendo o pior momento do sindicato dos últimos 30 anos. Eu falei, meu Deus, né? Então, a gente precisa se reinventar. E eu acho que o maior desafio do sindicato é ser o seu papel principal, que é, através da sua categoria, transformar a realidade social. E se nós estamos distante das categorias, o que dirá da sociedade? Mas isso foi construído, tanto pela questão do próprio sindicalismo, como pela questão da política, e pelos golpes que foram sendo dados a esse sindicato. Então, nós estamos trabalhando aqui no Distrito Federal, tentando estar em todas as áreas, estar unidos. Então, apesar de o sindicato ter essa função trabalhista, nós caminhamos junto com o Corém, caminhamos junto com a ABEM-DF, com a ABEM, com o Corém, com o COFEM, com a ABEM, a gente tem a frente única da enfermagem, inclusive com o sindicato dos técnicos de enfermagem. E a outra é a gente conseguiu, Pedro, eu acho que através desse momento da pandemia, romper a bolha. Então, se antes nós falávamos só para a enfermagem, hoje com a pandemia a gente está falando para o mundo. Então, vamos aproveitar esse momento de falar para o mundo e vamos mostrar para o mundo que nós não temos jornada digna,
que nós não temos 30 horas, que nós somos realmente desvalorizados, que nós não temos representatividade, que nós precisamos acordar o quanto que a enfermagem é uma ciência, não é um ser que vive de luz, que realmente não somos heróis, que a gente, tudo bem, vocês podem bater palma para a gente na janela, mas que a gente precisa realmente de sermos cuidados para cuidar melhor do Brasil. Então, é um desafio, e eu acho que o maior desafio é trazer a população para o nosso lado, o desafio do sindicato é trazer a categoria primeiro e trazer a população junto. E eu acho que esse é o momento que desse limão a gente tem que fazer uma limonada, Pedro. Muito obrigado, Deise. Valda. Então, eu concordo com as falas das minhas companheiras e anterior aí sobre esse ponto da rodada e colocar que nós precisamos muito dialogar mais com a sociedade, nos aproximar dos usuários dos serviços de saúde, que é o nosso lugar de trabalho, nosso cenário, e trazer a população para defender os trabalhadores da saúde e entender que está em jogo, né, no momento, né, já de décadas, mas agora está mais acirrado por conta da crise que se arrasta desde 2007, do capitalismo, né, com as quebradeiras lá pelos bancos, lá nos Estados Unidos, e tudo. Então, tudo vem ser retirado das áreas sociais. O equilíbrio fiscal, o salvar a economia, entra na conta do trabalho protegido, entra na conta da saúde, entra na conta da assistência social, da previdência, sabe? Então, a população, a gente precisa ter um trabalho muito próximo com a população, as nossas instituições profissionais, sindicais, conselhos, nós precisamos ir além do nosso próprio umbigo, do nosso próprio grupo, e dialogar com a população, porque todos ganharemos. Nós sabemos que, da enfermagem, nós temos um alto desemprego, nós temos carência de pessoal nos serviços, porque as equipes estão reduzidas, a sobrecarga está inviável para os profissionais. E por que desses concursos que já foram prorrogados, as vigências dele na pandemia, não faz um contrato emergencial de pessoas concursadas? Por que fica chamando estudante para poder assumir a linha de frente do combate à pandemia, aluno de enfermagem, de medicina? Eu queria aqui também colocar de público a questão do atraso do serviço público. O serviço público na mira do Ministério da Fazenda como peso para a nação, como parasitas, como pessoas que estão acabando com o país. Mas o vírus veio e está mostrando que esses trabalhadores seletistas e do serviço público que estão segurando a guerra contra esse inimigo comum que é o vírus, estão ajudando a população, estão ajudando os governos de estado e de municípios. Então, a população precisa, junto conosco, tomar uma posição para que a gente possa ter impacto no Centrão dentro do Congresso Nacional, porque não adianta, com o Centrão e com os militares aí apoiando o presidente da República, nós vamos ter que estar sofrendo tudo isso. Então, essa é a palavra que eu queria finalizar, né, colocando que nessa reinvenção do movimento sindical e das entidades de profissionais da saúde, nós precisamos ter um trabalho que amplie a ação da nossa agenda política. Obrigado, Valda. Senador Paulo Paim. Tentar concluir minha fala. Primeiro, dizer que, na verdade, esse governo veio para desconstituir, para desorganizar a sociedade que estava minimamente organizada. Vou lembrar rapidamente. Eu sinto falta do Ministério do Trabalho. Num momento como esse de desemprego, como é que tu interage com o governo se você não tem porta para entrar para dialogar, que poderia ser o Ministério do Trabalho? Como é que você acaba com o Ministério da Previdência? Eu fiquei em silêncio um segundo para a gente refletir
acabaram com o Ministério da Previdência. Como é que desqualificaram, porque a ideia do Estado mínimo, o SUS, o SUAS, o CRAS, e por aí dezenas e centenas de conselhos. Aí eu vou chegar no sindicato. Foi proposital, eu participei desse embate aqui. Nós peleamos uma vida toda para regulamentar. Eu fui relator, inclusive, do projeto das centrais sindicais. Vem o governo desconstituir tudo e aposta as suas fichas, como foi dito por todas, no acordo individual, para o sindicato não participar. A que ponto chegamos? Claro que quando você tira toda a estrutura dos sindicalistas, dos sindicatos, eles ficam numa situação de fragilidade para defender as categorias. Mas, como foi dito por eles, eu repito, os sindicatos não vão terminar, eles vão se reerguendo, vão se organizando. Claro que agora novos tempos da tecnologia, das redes sociais. Nós estamos falando hoje, nós 5 aqui para o Brasil todo. Os sindicatos estão entendendo isso, já estão fazendo essas videoconferências, fazendo live, fazendo vídeo e circulando por todo o país. É um novo momento, de fato é um novo momento. Eu espero que a gente saia dessa com o sentimento de que, por mais que eles tenham desconstituído as nossas organizações, eles não terminaram com nós. Nós vamos continuar. Veja o meio ambiente. O que fizeram com as florestas? As queimadas nesse Brasil todo. Os benefícios mínimos que nós tínhamos, se não fosse, é bom lembrar agora, o Congresso ter levado para 600 essa ajuda mínima, era 200. Se não fosse o Congresso ter discutido dinheiro para as micro e pequenas empresas, para lá na ponta poder retomar esse período, não tinha acontecido. Se não fosse o Congresso ter debatido com a profundidade a tal de PEC da vida, ou PEC de guerra, não teria também acontecido, com todas as contradições que ela tem. Com isso, eu quero dizer que, permita que eu diga, eu sou um democrata, eu sou um amante, apaixonado pela democracia, entrei no Congresso na Constituinte, sinto falta daquele centrão, daquele período, em relação ao centrão que a gente tem hoje no parlamento. Sinto falta daqueles líderes daquela época, Mário Covas, Ulisses, Brizola, que estava lá sempre, Lula, Olívio Dutra e tantos outros que ajudavam a construir a Constituição Cidadã, que eles querem desconstruir a própria Constituição, que foi fruto de uma grande engenharia, do grande impacto social da sociedade. Mas vamos lá, vamos se animar, prevaleça o amor e não o ódio e não o medo que eles querem incutir em cada um de nós. Muito obrigado, senador. Bom, vamos agora rapidamente aqui passar para as considerações finais. Começo pela Solange, por favor, se vocês puderem, a gente faz mais rápido e a gente... Bom, eu quero fazer minhas considerações finais falando sobre a pesquisa que a Internacional de Serviços Públicos, a ISP, está realizando no Brasil nesse momento, onde várias entidades não são filiadas, mas entidades parceiras da saúde estão participando. A campanha chama Trabalhadores e Trabalhadoras Protegidos Salvam Vidas. Eu convido todas as pessoas a acessarem a pesquisa, lá tem dados bastante interessantes sobre condições de trabalho dos profissionais, adoecimento mental, enfim, dados, inclusive, que podem ser trabalhados pelos parlamentares para ser utilizado como suporte para projetos de leis relacionados aos profissionais da saúde, relacionados aos profissionais da enfermagem. Então, o site é www.trabalhadoresprotegidos.com.br. É uma pesquisa bastante interessante e o que ela detectou, principalmente, é a questão da falta de equipamentos de proteção individual e da qualidade desses equipamentos, a qual eu aproveito para fazer aí uma solicitação ao senador Paim para ajudar a gente a que esses equipamentos cheguem aqui, debater no Senado, articular com a Câmara dos Deputados, enfim, com o Congresso Nacional, para que, de fato, os profissionais consigam ter os seus equipamentos de proteção individual.
E, para terminar, eu quero agradecer o espaço de poder estar falando, Pedro. Eu acho que o debate foi extremamente rico, a gente precisava falar mais coisas, tem tantas coisas que ficaram ainda, né? A questão da insalubridade, por exemplo, o governo agora está fazendo o desmonte das normas regulamentadoras, uma delas é a norma regulamentadora 15, o anexo 14, que fala da insalubridade dos profissionais que estão submetidos aos riscos biológicos, enfim, tem muita coisa mesmo. Mas eu quero deixar aqui um grande abraço a todos vocês, os parabéns para as minhas amigas de profissão, Valda e Deise, e dizer para os profissionais, não só para os enfermeiros, mas para todos os trabalhadores da enfermagem, que, com certeza, as entidades sindicais estão firmes e fortes na luta para garantir condições de trabalho e vida digna para vocês, profissionais de enfermagem, ok? Contem com a gente em todos os momentos e parabéns pelo Dia do Enfermeiro, parabéns pelo Dia da Enfermagem. Obrigado, Solange. Garanto que esses outros temas que ficaram para serem discutidos, a gente vai discutir numa próxima oportunidade, não vamos tratar de enfermagem só hoje aqui. Deise. A gente fica querendo falar, porque é muita coisa mesmo, mas foi muito bom. Queria agradecer de coração esse espaço. Eu acho que, assim, precisamos realmente romper essa bolha, Pedro, e com a ajuda de todos vocês, realmente falar, porque realmente falar de enfermagem é falar de um SUS fortalecido, é falar de uma população mais bem cuidada. Eu acho que nos fortalece, né? Eu acho que até a questão de algumas coisas que o senador traz, nos fortalece, realmente, eu acredito que nós vamos sair mais fortes disso tudo. A gente está querendo, né, nos desconstruir, desmontar, mas nós somos trabalhadores, né? Então, assim, a gente precisa estar unidos, né? Estarmos juntos, e a gente realmente ter inteligência, saber se colocar no momento certo, e isso a gente vai construindo junto. Eu queria chamar todo mundo, fazer um convite. Nós estamos fazendo uma grande campanha virtual em relação ao Dia, né, da Enfermagem. Então, nós estamos com o vídeo aí rodando em todas as redes sociais, com a hashtag Lute como uma enfermeira, e enfermagem eu valorizo, porque a enfermagem eu valorizo, pega todos da enfermagem, né? Não só os enfermeiros, mas os técnicos, auxiliares, os parteiros, então enfermagem eu valorizo. E essa hashtag, Pedro, Lute como uma enfermeira, não foi coisa nossa. Depois daquele ato, nós começamos a receber enxurradas de pessoas mandando fotos do ato com Lute como uma enfermeira. Não sei de onde começou. Mas nós somos assim, nós somos forjados da guerra. A Flórice, ela teve um papel muito grande na guerra, então, assim, na guerra nós nos fortalecemos, né? E eu tenho certeza que a gente vai sair mais fortalecido. E queria deixar aqui a mensagem que a Solange deixa, que nós, né, os sindicatos, estamos aí à disposição dos trabalhadores. Eu sou enfermeira, sou professora, então a minha vontade é, quando eu voltar diretamente para assistência diária, encontrar melhor, ter contribuído para que isso aconteça. Então, eu não vou desistir. Não é fácil a vida de sindicalista, acho que o senador sabe disso, porque ele veio aí da história sindical, não é fácil, desgasta muito a gente fica muito distante da família, a gente é muito cobrado, a gente não consegue se expressar porque a gente não tem uma mídia grande para dizer aquilo que estamos fazendo, que queremos fazer. São muitos desafios, mas eu gosto muito dos desafios e eu acho que a gente vai superar mais esse. Então, conte com os sindicatos enfermeiros, conte aí com a Frente Única da Enfermagem no Distrito Federal, e esse ato está acontecendo, esse ato virtual, em todo o país. Né? E hoje nós vamos estar também numa vigília, que eu não posso falar muito dessa vigília, para poder não dar muita gente, mas nós vamos estar aqui homenageando os mais de 100 colegas que, infelizmente, perderam a vida no Covid-19, né? E a gente espera que isso cesse, e a gente conta com os parlamentares para cuidar dessas pessoas, que a gente não quer perder mais gente. Não são nomes, são vidas, né? São pais, mães de família, então a gente pede essa colaboração. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado a você, Deise. Valda, suas considerações finais. Então, eu quero aproveitar esses minutos finais para reafirmar, né, eu já havia falado durante a fala, que há déficit de profissionais de enfermagem em toda a rede, pública e privada, e esses números são elevados. Como o Manifesto da Internacional de Serviços Públicos evidenciou muito bem no manifesto que lançou hoje no Dia Internacional da Enfermeira.
Também colocar que a nossa luta ela é de todo dia pelo valor social do trabalho da enfermagem, né? Então, nós precisamos de ampliar as parcerias com deputados, com o Ministério Público, com a sociedade, no sentido da gente conseguir que o reconhecimento, né, e os aplausos, as denominações de heróis se traduzam em políticas públicas que possam defender investimentos na valorização, nas condições de trabalho, de educação e no desenvolvimento profissional. Eu gostaria de também colocar que o Conselho Nacional de Saúde, a ABEM é conselheira do Conselho Nacional de Saúde e coordena a Comissão Intersetorial de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, e dentro dessa pasta, né, que tem muito a ver com tudo isso que a gente discutiu aqui, o Conselho aprovou algumas matérias importantes de orientações para os trabalhadores e para os ministros. Então, a recomendação 20 ela é muito importante, o parecer 128, a recomendação 18 dos residentes que estão, nesse momento, com salários atrasados. Tem muitos profissionais de enfermagem que integram R1 e R2 da residência multi, das residências em área. Então, todos viram o ato que eles fizeram ontem em frente ao governo, em frente ao Ministério da Saúde, porque estão com os salários atrasados, a gente não admite isso, tem dinheiro para pagar, sabe? A burocracia é justificada para justificar o atraso. O Conselho Nacional de Saúde está com um projeto, proteger o trabalhador e a trabalhadora é proteger o Brasil. Então, quem tiver suas experiências de proteção ao trabalhador, como está conseguindo fazer algo que resolve a questão de salvar vidas dos profissionais de saúde, mande para o Conselho Nacional de Saúde essas experiências em vídeos gravados de 3 a 4 minutos. Gostaria de dizer também que a Semana Brasileira, a abertura hoje, a Associação Brasileira está com uma programação de mesas redondas hoje, vou terminando, hoje, terça, às 19h30, quarta e quinta, segunda, terça e quarta. Então, não tem só na sexta, sempre às 19h30, uma live com as mesas redondas, é importante a participação de todos, e nós estamos também com um concurso de história, de memória das nossas experiências agora na pandemia da Covid, que reuniu 77 experiências, e nós vamos premiar 3. Também publicaremos uma revista, um número especial da REBEM, Revista Brasileira de Enfermagem, e um e-book sobre a enfermagem gerontológica no cuidado ao idoso. E, por fim, viva o SUS, vamos resistir, vamos dar as mãos e vamos lutar pela revogação da Emenda Constitucional 95. Obrigado, Valda. Senador Paulo Paim, por favor. Rapidamente, meus cumprimentos a você, Pedro, pela coordenação desse trabalho. Eu estou aqui com o meu celular recebendo mensagem toda hora, elogiando esse debate de todos os convidados. Meus cumprimentos a Valda, a Solange, a Deise. Para mim, que já tenho uma idade mais avançada, e eu nunca escondo a minha idade, viu? Eu tenho 70 aninhos e com esse mandato, deve ser o último, né? Eu vou completar 40 anos de Congresso. Eu entrei na Constituinte e nunca saí. E momentos como esse, para mim, são muito, muito prazerosos. Essas lideranças, com toda a potência que essas mulheres aqui mostraram, sinalizando, apontando o amanhã. E essa frase que eu usei, que vocês falaram, e deram o tom adequado nela, querem chamar de agora, e nos chamem, mas queremos saber das pautas, dos projetos, das causas, para salvar gente, para salvar a nossa categoria, por exemplo, né, que está lá lutando, peleando dia e noite. Eu quero terminar rapidamente, me permitam, que são frases que eu uso sempre no dia a dia. Uma delas, falamos tanto em trabalhadores, mas queria falar na palavra solidariedade. Achei muito bonito, e hoje há em torno de 5 mil empresários que assumiram a campanha Não Demita. Não demita. Isso é bonito, é importante, tem que ser lembrado. Segundo,
Eu sempre digo, ame o próximo como ama o teu filho, a tua família, e como gostaria de você ser amado. Porque eu falo tanto da palavra amor, porque agora impera o ódio. O amor há de vencer o ódio. Tenho certeza disso. E, por fim, façam o bem sem olhar a quem. Última frase. Com a democracia, tudo. Sem a democracia, é o nada. Terminei. Muito obrigado, senador. Muito obrigado a Solange, a Deise, a Valda. A gente termina aqui essa transmissão. Você que nos assiste, se inscreva no canal, aperte no sininho para receber as notificações de quando tiver transmissão ao vivo. Hoje, às 7 horas da noite, a gente vai debater aqui a situação no Nordeste com o governador do Maranhão, Flávio Dino, com o senador Rogério Carvalho, que é líder da bancada do PT no Senado, e com o Enio Verri, que é deputado federal, líder da bancada do PT na Câmara. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!